Boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Bom dia. Sejam bem-vindos. Já vamos começar aqui nossa live hoje, uma live extraordinária. Estamos começando, dentro do desafio Tome a sua cruz. Estou disparando aqui umas mensagens. Muito bem. Bora lá, vamos entrando, vamos chegando, pessoal. Que bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe, a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos se chegando. Nós vamos ter uma live hoje com o pastor Marciano Hortêncio. Vai ser um tempo de muito crescimento, de muita bênção sobre a nossa vida, Esse desafio tem acontecido às 22 horas, só que excepcionalmente, em alguns momentos a gente tem marcado, durante o dia com alguns pastores, e esse é o caso agora, com o pastor Marciano Hortêncio. Marcamos aí às 11 horas da manhã e vamos ter esse tempo junto, tá bom? Pastor Marciano chegando aí. Então, pessoal, essa live tem acontecido, esses 21 dias, eles têm acontecido como uma preparação para a Páscoa. A gente tem chamado vários pastores que têm compartilhado com a gente, têm contado testemunhos, têm ministrado o nosso coração. Nós estamos realmente nesse desafio de crescer nesse tempo, igual aquele versículo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É um chamado especial de Deus sobre as nossas vidas. E o pastor Marciano Hortêncio, eu conheço ele na verdade já há algum tempo, ouvindo as suas ministrações, através também do pastor Luciano Subirá, e eu sei do seu grande desejo de servir ao Senhor, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. E hoje ele está pastoreando a igreja a comunidade Alcance em Curitiba. É uma grande referência para nós de uma igreja local que serve ao Senhor, que se dedica realmente à cidade, e toda a experiência e bagagem que ele tem lá, ele vai poder também ministrar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou chamar ele aqui, para apresentar ele devidamente, mas para mim já é uma grande alegria, que ele dizer aqui ao vivo, que é uma grande alegria poder recebê-lo aqui nesse dia, para a gente poder estar junto, para poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Tá chamando. Bom dia, pastor. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Primeiramente, aí uma alegria muito grande recebê-lo aí nessa live. É uma satisfação muito grande realmente estar partilhando contigo. Amém. Obrigado você pelo convite aí. Prazer em conhecer você pessoalmente. A gente só se fala aí pelos WhatsApp, pelo celular. Uma alegria poder conhecer você aí também. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, pastor. Eu quero já afirmar isso aí, a grande referência, que o senhor é aí na nossa nação brasileira também, como pastor. Já há algum tempo que eu escuto as suas ministrações, desde os podcasts aí do orvalho.com, acompanho as ministrações, através do pastor Luciano, a gente sempre ouve falar. Eu sei que você está aí à frente dessa igreja local, cuidando dessa igreja, e tem uma grande responsabilidade aí nos joelhos, uma grande responsabilidade nos joelhos, com essa comunidade aí abençoada, que é a comunidade Alcance. Verdade. É isso, Fernando. Agora deixa eu te perguntar, você é de Corbélia, a metodista de Corbélia, né? Corbélia. Cidade sua? Corbélia? Onde Corbélia? Corbélia, Paraná, aqui no oeste do Paraná. Que legal. Mas fica próximo aonde aí? Do lado de qual cidade, Corbélia? Do lado de Cascavel. Do lado, 20 quilômetros de Cascavel. Legal. Muito bem bom. Do ladinho. Vamos falar com o povo aí de Corbélia. Esse é o nosso... Então tá bom, pastor. Eu ia pedir para o senhor se apresentar devidamente mesmo. Se apresentar devidamente aí, explicar bem certinho. Que time que torce, esses negócios bem explicadinho. Rapaz,
De time não dá para falar, não. De time tá meio ruim para falar nesses dias aí, né? Então, eu sou pastor aqui em Curitiba, na Alcance Curitiba, junto com o pastor Luciano Subirá, né? O meu pastor já, nós temos a Alcance, ela vai completar agora, nesse mês de julho, 16 anos, né? Nós vamos completar de igreja aqui em Curitiba. Igreja essa que eu tenho a alegria de ela ter começado na minha casa, né? Começou na Alcance Curitiba, começou na cozinha da minha casa, inicialmente, eu, Luciano, a pastora Kélia e a minha esposa, né? A pastora Adriana, a gente ali orando, buscando em Deus o que Deus tinha para a cidade de Curitiba. Tempos depois, nós começamos uma célula, né? Essa célula cresceu, começamos aí umas reuniões na garagem da minha casa, ali com alguns irmãos, né? Que estavam vindo na célula. E um tempo depois mudamos, né? Da garagem da minha casa para um local mais central, que é no Água Verde. E ali ficamos por 13 anos. E depois de 13 anos mudamos para esse local onde nós estamos hoje. Olha aí, que história bonita, hein? Tem história. Que as pessoas veem como está hoje, né, pastor? As pessoas veem como está hoje, elas não conseguem imaginar. Pelo menos as que veem a história só hoje, elas não conseguem imaginar como começou. As pessoas... eu tenho um amigo, o pastor Luiz Hermínio. Eu não sei se você conhece ele, Luiz Hermínio do Mevan. E ele Lógico, diz assim, com certeza. Ele diz assim, tudo que nasce grande é monstro. A única coisa que nasce grande é monstro, né? Às vezes as pessoas olham hoje, né? O ministério do próprio pastor Luciano, o ministério do Alcance, as pessoas acabam olhando e achando que isso foi simples, foi fácil, aconteceu no natural. Não, isso é resultado de muito trabalho, né? Já teve muito choro, já teve muito joelho no chão, já teve muita renúncia, né? Não só do próprio Luciano, como eu também. Eu, quando conheci o Luciano, eu era empresário na época, nós tínhamos livrarias aqui em Curitiba, distribuidora de CDs, DVDs, éramos dessa área, né, de distribuição. E quando eu conheci ele, com o tempo depois, ele começou a nos acompanhar, nos discipular, e iniciamos a igreja, e a igreja começou a crescer, e nesse processo do crescimento da igreja teve que ter muitas renúncias, né? Nós mesmos tive que abrir mão da área empresarial que eu estava, das empresas onde eu estava, para me dedicar ali 100% ao ministério, coisa que eu faço hoje, né? Então, às vezes as pessoas imaginam que a gente simplesmente nasceu dessa forma que nós estamos hoje, né? Uma grande igreja, uma relevância grande. Não, isso tem sido conquistado ao longo dos anos. Tem uma equipe maravilhosa de pastores, de líderes, de discípulos, né? E isso tem sido algo que a gente tem conquistado ao longo dos anos, né? Debaixo de muita graça de Deus, sim, de muito trabalho, de muito joelho no chão, de muita oração, de muito choro, de muita renúncia, de muita perseverança, de muita oração, e algo que é primordial para toda a igreja, para todo o ministério, que eu acredito que é uma equipe, né? Então, nós temos uma equipe maravilhosa de pastores, de líderes de célula, de voluntários, né, na igreja, e isso faz com que a Alcance hoje se torne tendo a relevância que ela tem. É verdade. É uma grande relevância, né? E aí na cidade de Curitiba, uma cidade que é tão grande, acho que 2, 3 milhões de habitantes, né? Que deve ter Curitiba por ali, beirando até uns 4 a grande Curitiba, né, pastor? Uns 3 milhões beirando a grande Curitiba, 3 milhões e pouco, assim, já. Uns 3 milhões, né? Então, uma relevância muito grande. Eu sei que a visão de vocês é ampla, né? E tem todo esse ministério de ensino também, que é a Orvalho.com, ligado ao pastor Luciano, que, querendo ou não, está tudo ligado, né? Junto, e tantas pessoas sendo edificadas, né? Através dos congressos, das atividades que acontecem, né? Da edificação do corpo de Cristo. Inclusive, eu faço todo ano, eu fiz 2 anos seguidos a leitura da Bíblia em 100 dias. E esse ano eu adotei o plano que vocês fizeram pela Iuversa. Ah, que legal. O plano do ano passado. A gente está usando, vai terminar agora dia 10 de abril esse plano, junto ali. Que show. A gente fez o ano passado 2 vezes. 100 dias na Olha que palavra. legal. No primeiro semestre nós temos 100 dias na palavra.
onde nós lemos a Bíblia toda em 100 dias. E aí foi criado esse plano aí da Universal, que você pode fazer ali o acompanhamento dos 100 dias. E no segundo semestre, nós fizemos 100 dias na palavra e 100 dias de oração. Como foi? Nós colocamos todas as nossas células, né, ali num propósito de orar todas as noites, das 10 às 11 da noite. Então, nós temos uma sala de oração na igreja. Cada dia é a escala de um líder de célula com sua célula. Como nós temos mais que 100 células, às vezes juntava 2 ou 3 células, enfim, depende do tamanho da célula, a gente juntou ali por dia, mas durante os 100 dias, ininterruptamente, tivemos oração e leitura da Que palavra. benção. E transmitimos ao vivo. Com relação à questão da pandemia, a gente acabou daí também, nem muitos conseguiam estar na igreja orando, mas as pessoas podiam acompanhar em casa, orando pelo YouTube, né? Porque nós fazíamos a transmissão pelo YouTube. 100 dias na palavra e na oração. Foi fantástico. Já estamos programando algo aí para esse ano de novo, porque são as duas asas do avião, né? Palavra, oração, né? Não tem como você só vou focar na palavra, mas e deixar a oração de fora. Não tem como focar só na oração e deixar a palavra de fora. São as duas asas do avião, as duas que vão fazer a gente levantar voo e seguir em frente. Gostei da ideia aí, essa questão da oração. A gente também é uma igreja de célula aqui, e aí essa questão da oração com as células junto, né? A gente sempre mobiliza o geral, mas essa escala aí bacana, né? Boa ideia, na próxima eu já vou linkar essa daí também. Que benção. Pastor, nosso tempo aqui não é muito longo, e eu sei que a gente tem assunto para conversar aqui para mais de metro, né? Para a gente conversar. Mas eu queria, assim, primeiramente, pedir para o senhor compartilhar com a gente, assim, aquilo que está queimando no seu coração nesses últimos dias, ou nesse ano. O que Deus tem ministrado no seu coração que você poderia compartilhar com a gente? Amém. Quero deixar uma palavra, então, para vocês, aí todos que estão acompanhando, que é o texto de Romanos 12, 12. Ele é um texto que ele tem falado muito forte ao meu coração nesses dias, né? Eu tenho orado muito em cima desse texto, porque foi preparando uma palavra para a igreja sobre resiliência. Eu acabei usando até esse texto, porque muitas pessoas, no início dessa pandemia, quando começou o ano passado, elas diziam assim, olha, você precisa ter uma boa imunidade, né? Isso é uma verdade, a gente percebe que uma boa imunidade ajuda a combater aqueles que acabam pegando o vírus, né? Você precisa ter vitamina D, vitamina C, vitaminas, né, zinco, enfim, tantas coisas. E muita gente correu atrás disso, né? Eu mesmo, né, tenho aí umas vitaminas que a gente toma, um complexo aí para melhorar a imunidade do corpo. A gente nem sabe se todas essas a gente acaba adquirindo, mas teve uma coisa que com certeza todo cristão conseguiu, de alguma forma, ele acabou adquirindo, mesmo sem ele saber, foi resiliência. Talvez alguns nem saibam que essa palavra é resiliência, talvez alguns nem conhecem ela, mas resiliência o que é, né? A física, ela define resiliência como a capacidade de um material que ele tem de absorver o impacto e ele depois retornar à forma normal, né? E assim também nós, né? Fomos esticados esse ano aí que passou, temos sido impactados com muitas coisas, mas olhando para Cristo, que é consumador e autor da nossa fé, nós podemos o quê? Voltar à nossa forma original, né? E resiliência, né? Numa linguagem mais crentê, seria o crente palmeira, né? Aquele que o vento vem, balanga, mas não cai, né? E isso tem sido conosco, com todos nós, né? A gente tem sido, ao longo desse último ano, muito trabalhado, né? Deus tem esticado a todos nós, não tem ninguém que possa dizer assim, não, esse último ano foi tranquilo para mim. Todos nós passamos situações, perdas, né? Em alguma forma tivemos perdas, se não foi de um familiar, não foi de um amigo, foi às vezes uma perda financeira, uma perda de alguma situação. Então, realmente tem sido um ano onde Deus tem trabalhado muito nas nossas vidas. E o texto de Romanos 12 diz assim, alegrai-vos na esperança. E para começar dizendo, o que é se alegrar na esperança? O que eu entendo que é se alegrar na esperança? Muitas pessoas colocam a esperança dela no governo, no político, no pastor, no líder, até
em remédios, entendeu? E até em médicos. E, na verdade, a nossa esperança, ela tem que estar em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar na palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz para todos os dias da nossa vida. É claro, os médicos trabalham em favor de Deus, a vacina, os remédios, tudo trabalha, né, e converge em favor de Deus, né? Lucas era médico, então assim, não estou falando contra os médicos de maneira nenhuma ou contra a medicina. A medicina, ela faz parte do processo que todos nós precisamos e dependemos de alguma forma. Mas a nossa fé não pode estar na medicina. A nossa esperança não pode estar na mão de homens. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Por isso que Romanos 12, eu acredito que quando Paulo fala sobre isso, alegrai-vos na esperança. Mas qual a esperança? É nessa esperança, Cristo, o centro de tudo, autor e consumador da nossa fé. É claro, estamos passando por várias turbulências, estamos passando por várias situações, mas eu não vou ficar olhando simplesmente ao meu redor o que tem. Eu vou olhar para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E ele continua dizendo, né? Alegrai-vos na esperança, e aí, sede pacientes. Aonde? Na tribulação. Sede pacientes na tribulação. A grande questão hoje, né, que tem ampliado toda essa questão da pandemia, tem potencializado toda essa questão da pandemia, é a impaciência na tribulação. As pessoas, elas acabam o quê? Ficando desesperadas, ansiosas, acabam perdendo a fé, a esperança delas, achando que Deus não vai cuidar delas, que Deus não vai guardar delas. Eu ouço de algumas pessoas até falar assim, Fernando, nossa, aonde está Deus? Aonde está Deus que tanta coisa horrível acontecendo no mundo, tanta gente morrendo? Eu perdi um amigo essa semana, muito querido, um profeta, o profeta Amaro, um homem que tem uma marca na minha vida, na marca da comunidade de alcance. Não só isso, né? Eu perdi pessoalmente 4 pastores que eram 4 profetas que falavam na minha vida. Pastor Miguel Piper, eu não sei se você conheceu ele aqui de Curitiba, um profeta. Nós perdemos o pastor Deni Bonilha, que ele era americano, mas ele vinha muito a Curitiba, profeta também. O pastor Francisco, que era um dos pastores aqui da Alcance Curitiba, aqui também, tem um ministério profético. E agora o Amaro, 4 pastores, 4 profetas que eles têm uma marca muito forte na Alcance, né, na Curitiba, nas outras Alcances também, mas em especial o que eu falando da minha vida. E algumas pessoas perguntaram assim, mas como isso, pastor? Como pode? Por que Deus não está guardando essas pessoas? Gente, alguns porquês nós só vamos entender na eternidade. Há porquês nessa vida que não vamos ter resposta. Na eternidade nós vamos ter resposta. Uma coisa que eu tenho certeza e tenho convicção, Fernando, eu falo isso para todo mundo. Deus não está perdido. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Essas pessoas foram recolhidas pelo próprio Deus, porque eram homens que serviam a Deus, eram homens que marcaram essa nação, deixaram um legado. Então, assim, nós não entendemos o pacote todo de Deus. Deus não conta tudo para uma pessoa ou para algumas pessoas. Ele vai dando sempre em partes, porque Deus trabalha em processo. Mas o que eu sei, Deus não está perdido. Ele controla tudo, ele está no controle de tudo. Agora, o que eu preciso ser na tribulação? Paciente. Eu preciso ter paciência, eu preciso aguardar, eu preciso esperar, eu preciso buscar nele, eu preciso confiar nele, eu preciso estar com o meu coração nele, eu preciso estar sempre focando meus olhos a ele. E o texto termina dizendo, perseverai na oração. Então vamos lá, eu preciso me alegrar na esperança, minha esperança é Cristo. Eu preciso ser paciente na tribulação, vou passar por ela, dando glória a Deus. Eu vou passar pelo fogo, mas o fogo não vai me queimar. Eu vou passar pelas águas, eu não vou me afogar. E perseverante na oração. Não tem como nós passarmos pela tribulação se não for através da oração. A oração, ela é o caminho para nós rompermos o sobrenatural. A oração, ela é o caminho para nós vencermos as limitações que nós temos. Então, algo que está queimando em meu coração que eu quero deixar aí registrado, e você vai me controlando aí meu tempo aí, por gentileza. Romanos 12, 12. Se você que está até nessa live, escreve lá o texto, né, de Romanos 12, 12. Cola no vidro do banheiro, assim, do banheiro da sua casa.
Aí quando você acordar pela manhã e você for ali lavar seu rosto, fazer a sua higiene, você vai olhar e vai falar assim, eu preciso me alegrar na esperança. A minha esperança é Cristo. Eu vou ser paciente na tribulação. Eu não vou perder. Eu não vou perder a fé. Eu não vou deixar as coisas... eu não vou deixar o vento me levar. Eu não vou, junto com essas outras pessoas que só estão reclamando, só reclamando, só reclamando. Realmente não está fácil. Mas se eu só reclamar, as nossas palavras... Fernando, nós podemos produzir vida ou morte. Você sai da sua boca, vida ou morte. Tem gente que só sai morte da boca dela. Ah, porque se eu pegar essa doença eu vou morrer. Ah, se isso vai acontecer. E ela só acaba trabalhando o quê? Palavras de morte. E ela precisa trabalhar de vida. Eu sei que o meu Redentor vive. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim como Jó também declarou. Eu sei que o Senhor está olhando para mim, está me guardando. Eu preciso fazer declarações proféticas. Eu preciso ser o quê? Paciente na tribulação e perseverar na oração. Isso tem queimado no meu coração. E se você, né, que está aqui nessa live, puder, medite nesse texto. É um texto muito rico da palavra de Deus. Perseverar na oração. É impossível a gente vencer situações, é impossível a gente vencer desafios se nós não perseverarmos na oração. E tem outro texto também que eu quero, não sei se eu posso já compartilhar, Fernando. Pode compartilhar. Capítulo 4:17, que diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, sabe? O Paulo escreve aqui dizendo assim, olha, a nossa leve e momentânea tribulação. Por que ele está falando leve e momentânea? Porque se nós formos olhar o que Paulo passou, o que Paulo viveu, o que Paulo sofreu, provavelmente aqui, todos nós aqui temos problemas, situações, perdas. Já sofremos pelo Evangelho. Mas ninguém, eu acredito, que sofreu o que Paulo sofreu pelo Evangelho. Ninguém passou pelo que Paulo passou, né? E ele coloca ali, olha, eu fui abandonado, eu passei noites em claro, eu fui traído por pessoas, eu fui açoitado, eu fui preso. Então, assim, e no final de tudo isso, Paulo diz o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, porque há uma carreira para mim e para você completar. Nós não podemos desistir no meio do caminho, né? A caminhada da vida cristã não é uma corrida de 50 metros ou de 100 metros, é uma maratona. Então, há uma carreira que eu e você precisamos completar, que a gente tem que seguir em frente, né? E guardar a fé, né? Combater o bom combate, completar a carreira e o quê? Guardar a fé. Isso Paulo fez, é isso que ele nos ensina. Para quê? Porque tudo que nós estamos vivendo, essa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir o que em nós? Um peso eterno de glória, uma glória muito excelente. Pastor, antes da gente continuar, eu até vou pedir para o pessoal que está aqui com a gente, clica nesse aviãozinho aí, convida umas 20 pessoas para estar com a gente. Quero fazer umas perguntas aqui para o pastor Marciano, né, para ele estar colaborando com a gente. Até o senhor citou alguns pastores, né? Eu vi que o seu pastor Francisco, por exemplo, eu conheço o irmão dele, que é o pastor Oséias, que é lá de Apucarana. Então tem até o pastor Valdir também, né, que faleceu nesse tempo. Sim, também. Tem essa proximidade. E eu percebi, pastor, que algumas coisas estão acontecendo nesse último ano, né? Já passou de um ano, que está acontecendo uma reviravolta. Ou seja, o senhor também está recolhendo, né? Tem pessoas preciosas aqui da nossa igreja, que eram líderes, uma pastora da nossa igreja também faleceu nesse tempo, né? Não foi de Covid, mas faleceu nesse tempo. E algumas portas estão se fechando e outras portas estão se abrindo. Né? E às vezes a pessoa está só de olho na tribulação e ela não está prestando atenção no mover de Deus. E o mover de Deus está sendo em levantar algumas novas pessoas para continuar o propósito. Ou seja, algumas finalizaram o propósito delas aqui nessa terra e outras portas estão se abrindo para se levantar novas pessoas. Eu gostaria que o senhor, de repente, falasse um pouquinho sobre isso, né? Não sei se o senhor percebe isso na comunidade Alcance, nesse tempo da igreja, né? Se levantando pastores, pessoas que vão responder um chamado, e de repente você poderia até falar também
como o senhor respondeu o seu chamado pastoral? Como que você respondeu? Como que você aproveitou essa porta? Em que momento da tua vida que essa porta se abriu e você entrou nela? Então, Fernando, o que eu penso sobre essa questão dos profetas, dos homens, né, que estão sendo recolhidos, como eu falei, Deus não está perdido. Se ele está recolhendo os seus profetas, é porque ele vai levantar outros profetas na nação. Eu não tenho dúvida disso, que Deus vai levantar outros homens, outras mulheres, para continuarem sendo a voz profética. E é nessa hora que nós, mais jovens, vamos colocar assim, temos que nos colocar à disposição dele, sabe? À disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo, eis-me aqui, usa a minha vida, né? Agora, para isso, você pega esses homens, né? Eu vou falar desses 4 homens aqui, em especial o pastor Francisco, que eu convivi com ele, sabe? Até me emociona de falar sobre ele, porque é alguém que eu convivi, alguém que... o pastor Miguel, eu estive com ele em momentos, pregando, em reuniões de pastores e tal, em palavras proféticas que ele já liberou. O pastor Deni Bonilha, ele vinha no mínimo 2 vezes ao ano na igreja. O Amaro, a mesma forma, 2, 3 vezes ao ano estava conosco, né? Dormia em casa aqui, era gente da casa. Mas o Francisco, em especial dos 4, é alguém que eu convivia com ele. É alguém que eu sentava, né? E tomava café com ele. E quando você vê o que o Francisco era, como um homem de Deus, né? Quantas renúncias ele teve que fazer para ser a pessoa que ele era. Eu nunca vi o Francisco discutir, eu nunca vi ele brigar por situações. Ele era literalmente um homem que Deus trabalhou muitas coisas nele para ele se tornar o que ele era, né? A minha última conversa com o Francisco, e isso eu guardo na minha memória como um carinho muito grande, foi na sala de oração da igreja. Uns dias antes dele falecer, eu estava no meu período de oração na igreja, e ele, me perdoe, fiquei até emocionado de falar dele. Eu estava na sala de oração, e eu entrei e ele estava na sala de oração, estava fazendo a oração dele. Ele não faleceu de Covid, né? Só abrir um parênteses, não faleceu de Covid, foi uma situação que ele teve no estômago, ele precisou fazer uma cirurgia de urgência, né? Ele estava bem, precisou fazer uma cirurgia, e na cirurgia ele não resistiu e acabou falecendo, né? Como o pastor Miguel também não faleceu de Covid. Quem faleceu de Covid foi o Amaro e o pastor Bonilha. E eu estava com o Francisco ali, aí eu chamava ele de Chicão, carinhosamente. Aí, Chicão, conta para nós, senta aí. Terminou nosso período de oração, a gente ficou conversando, ele me falou algumas coisas, né? Pediu algumas coisas para mim ali. Mas, falando sobre o que você me perguntou, né? O Francisco, enquanto ele esteve aqui, ele nos ensinou muitas coisas. Ensinou para mim, né? Miguel, e aí eu estou falando desses 4, né? Mas tivemos inúmeros homens de Deus, inúmeras referências no Brasil e no mundo que foram recolhidas nesse último ano, vamos colocar assim. O que eu tiro disso? Deus recolheu esses para trazer novos. Esses novos, eles precisam se colocar à disposição, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Como o Francisco um dia falou, Miguel, o Amaro falou, usa a minha vida. Mas o que eu entendo também, Fernando, uma coisa que Deus falou comigo um dia, lá no começo do ano, que muitas vezes, né, algo que acontece conosco, e talvez até aconteceu já com alguém que está aqui acompanhando a gente, Deus muitas vezes ele nos tira aquelas escoras que nós temos. Para o quê? Para fazer a gente andar, caminhar e ter o nosso próprio voo. E muitas vezes acontece nisso. Deus acaba tirando algumas escoras que nós temos. Puxa, eu sei de pessoas que perderam o pai nesses dias, sabe? Que perderam os pais. Mas talvez, né? E eu não estou falando que o pai partiu por causa disso, né? Não me entendam mal. Mas às vezes a perda de alguém que você tem com tanta referência é uma forma de você primeiro ter exemplo como ela foi para você. Fala assim, se ele chegou nesse nível, eu posso chegar também. Se ele era isso, eu também posso chegar. Mas muitas vezes Deus permite que Deus tire essas escoras, essas muletas, né? Alguém escreveu aqui, que a gente fica apoiado, né? Nessas profetas. No profeta, no homem de Deus, no pai, no pastor, sendo que nós podemos
e temos livre acesso a Ele, nós ao Pai, nós temos livre acesso a Cristo, e mais do que isso, né? Deus quer produzir também algo poderoso em nós. Assim como quando os discípulos, né? Jesus, ele morreu, né? Quando Jesus morreu, foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles perderam o grande alicerce para eles ali. Jesus depois conviveu uns dias com eles, mas aí subiu também. Ou seja, eles deveriam continuar aquele legado. Isso tem sido um grito no meu coração, né, para que pessoas continuem esse legado, continuem essa história, esse movimento profético, né, que essas portas que estão abertas, né, as pessoas que estão sendo chamadas pelo Senhor possam responder. E como que foi, pastor, que você respondeu o seu chamado, né, pastoral? Como que aconteceu isso aí? Então, meu chamado pastoral, eu me converti, eu ainda era muito jovem, né? Eu tinha 18 para 19 anos, eu era recém-casado. 19 para 20 anos, eu era recém-casado. Eu estava vivendo um momento bem difícil no meu casamento, né? Com a minha esposa, Adriana, que nós completamos agora 23 anos de casados. E eu já tenho um filho de 22 anos, né? A minha esposa, ela ficou grávida, nós não éramos... ela ficou grávida, acabou a gente tendo ali, casando, e logo no início do casamento tivemos muitos problemas, né? E devido a essa situação toda, foi quando eu me procurei a igreja, me converti numa igreja do Evangelho Quadrangular, 84ª igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em São José dos Pinhais. E eu converti, logo depois a gente abriu os nossos negócios, as nossas empresas, né, nessa área de livraria, como eu falei, livraria evangélica, distribuidora, estúdio, também tudo na área da música. E começamos ali e fomos, né, tocando a nossa vida empresarial. Mas em 2008, o Luciano já vinha, nós começamos a Alcance em 2005. E quando nós começamos a Alcance em Curitiba, o Luciano já falava, olha, você é um pastor, vocês têm chamado pastoral. Mas eu falava, não, eu não quero ser pastor, eu não quero ser pastor, quero ser empresário, quero ser cooperador do reino, quero abençoar financeiramente a igreja, mas pastor eu não quero. Até porque me faltava ali referências de pessoas, de pastores, me faltava referências mesmo, né? Infelizmente, né? Por favor, quem está aqui me entenda bem, há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, quando houve a minha conversão, os pastores que eu conhecia, todos eles passavam muitas necessidades. E eu achava aquilo assim, poxa, ele não consegue dar uma casa para a esposa, não consegue dar, às vezes, uma vida digna para a família. Então eu falava, não, eu não quero ser pastor, estou fora. Não quero ser pastor, não, quero ser empresário. Enfim, segui na vida empresarial. E o Luciano falava, cara, você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Com o passar do tempo, claro que isso Deus foi trabalhando no nosso coração, foi trabalhando no nosso interior. E em 2008, já desde 2005, nós começamos a igreja. Eu fiquei só como ali membro da igreja, trabalhando, mas em 2008 o Luciano nos chamou, eu e minha esposa, e falou assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma convicção que vocês precisam ser chamados, separados para o ministério pastoral. Deus já vinha falando ao nosso coração também, então desde 2008 para cá, eu vim transicionando a minha vida empresarial para uma minha vida pastoral, né? Não consegui fazer isso assim no mesmo ano, então a cada ano eu fui abrindo mão de algo, de uma das empresas, vendendo algumas, transicionando outras, para ficar a tempo integral no ministério, né? Então, assim, não foi simples, não foi fácil também, porque teve que ter renúncia, né, da minha parte, porque eu tinha uma condição muito boa como empresário, as empresas crescendo, as empresas prosperando, e de repente você tem o desafio de você cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas. E aí você pensa assim, uau, será que eu vou ser também bem-sucedido na área ministerial, como eu fui na área empresarial? Porque como empresário, eu era um empresário de sucesso. Eu tive sucesso na área empresarial, cresci, comecei do zero e já tinha chegado a um patamar de referência. Será que agora eu vou conseguir isso no ministério? Então, essa luta interior, realmente, se você não for para a cruz, não for para Cristo, não for para a oração, para buscar convicção nele, você fica muito balançado, né? Mas Deus foi confirmando cada vez mais no nosso coração.
Mas, como eu disse, teve que abrir mão de coisas, né? Vender empresas, abrir a mão de sonhos, de projetos, mas foi a melhor decisão que eu fiz para a minha vida, sabe? Eu tenho no dia da minha ordenação pastoral, Deus deu uma palavra através de um dos pastores que estava ali, e ele me disse assim, olha, você está sendo hoje chamado. Na verdade, não foi uma palavra que um pastor me liberou, foi na hora ali o Espírito Santo falou comigo, né, no dia da minha ordenação. Como era empreendedor, Deus falou comigo numa fala empreendedora também. E Deus me falou, o Espírito Santo falou, eu estou lhe chamando para o maior empreendimento que um mortal pode fazer parte aqui na Terra. E na hora o Espírito Santo falou assim, o maior empreendimento não é ser um piloto da NASA, não é ser um grande cientista, não é ser um grande político, um grande empresário, um homem milionário. É sim cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Então, aquele dia, né, no dia da minha ordenação, Deus falou isso comigo, que ele, o próprio Deus, estava me chamando para o maior empreendimento que um mortal, que um ser humano podia fazer parte na Terra. E isso foi uma convicção muito forte no meu coração. Realmente, eu estou no caminho certo, é isso que eu quero para a minha vida. Eu queria ser empresário, queria abrir muitas lojas, eu queria ser um homem, né, que tinha um foco empresarial. Mas, nesse dia, quando o Senhor falou isso ao meu coração, fechou ali, eu falei, é isso, Deus. E desde então, nós nos entregamos totalmente ao ministério, eu e minha esposa, e hoje somos pastores tempo integral, né, já há muitos anos. Não só isso, mas também para aqueles que não conhecem muito a nossa história, em 2015, o pastor Luciano me chamou também, daí isso foi em 2008, foi a nossa ordenação para o ministério, né? E começamos uma transição da vida empresarial para a vida ministerial. Eu tenho ainda negócios hoje, eu ainda possuo alguns negócios, mas eles não me tiram mais tempo do ministério. É 10% do meu tempo, só que eu foco neles, porque aí nós ficamos com imóveis, outras coisas assim, no tempo das empresas. Então, é 10% só que me toma tempo hoje. O meu foco é na igreja, nas igrejas, não só na Alcance Curitiba, como também eu aqui em Curitiba sou presidente do Conselho de Pastores hoje da cidade, né? Eu tenho a nobre missão de liderar todos os pastores aqui da cidade. Isso é um grande privilégio, né? Verdade. Mas em 2015 também, Fernando, o Luciano me chamou e um pouquinho antes até ali, 2014, 2013, ele me chamou e falou assim, olha, Deus tem uma palavra que me deu que você vai ser meu sucessor aqui na Alcance, que você vai ser meu sucessor. E nós começamos em 2015, né, depois de um processo, é uma outra conversa que outro dia a gente pode ter, como Deus, porque aí foi um outro processo, né? Uma coisa é você ser o pastor da Alcance e pertencer a uma equipe, outra coisa é você agora ser o pastor sênior da Alcance. Substituir o Luciano Subirá não é simples, não era fácil, né? Então, assim, precisou vencer muito medo, vencer o medo interior, né? O medo, meu Deus, a igreja, todo mundo vai embora quando você anunciar isso. Eu falava assim, quando você anunciar que você vai transicionar a igreja, todo mundo vai embora. E falava, não, irmão, Deus está nisso e tal. O Luciano é um homem muito de Deus, assim, ele me deu muita força, ele me deu muito encorajamento. Aliás, eu não sei se eu teria de fazer com outra a coragem que ele teve para fazer comigo, né? Desde a minha ordenação lá atrás, né? Desde a minha ordenação, que foi... Eu era muito novo ainda, eu tinha... Estou falando em 2008, eu tinha aí, sei lá, 29 para 30 anos, né? Então, você era muito jovem ainda quando foi ordenado ao ministério. Mas, em 2015, nós começamos uma transição, essa transição para eu me tornar o pastor sênior da igreja, né? Porque eu era apenas um dos pastores auxiliares, né? Tinha outros pastores auxiliares também. Começamos em 2015, 2006, 2017 e 2018. A gente concluiu essa transição, né, ministerial. O Luciano fez 25 anos de ministério e aí eu assumi também, no mesmo dia, como pastor sênior da Alcance Curitiba, né? E hoje eu brinco até quando as pessoas falam, você é lá da igreja do Luciano? Eu falo, não, o Luciano que é da minha igreja. O pastor Luciano é um dos pastores, eu brinco que ele é um dos pastores da minha equipe, né? Então, mas ele continua sendo meu pastor, meu discipulador, Claro. meu pai na fé, meu pai espiritual, né? Nós
temos um relacionamento de paterno, né? Não é de... Eu brinco, às vezes eu chamo ele de chefe, né? Oi, chefe, o que você quer que eu faça? Mas não é um relacionamento de chefe, é um relacionamento de paternidade que ele tem sobre a minha vida, não só ele, como a Kelly também, né? Que é a esposa, juntamente com a Adri, que é minha esposa. Ele continua ainda sendo pastor no Alcance, ele prega bastante, né? Ainda nos domingos, somente agora nesse ano de pandemia, ele estava sem viajar, ele falava, irmão, eu tô por aí. Eu falei, se você está por aí, então é contigo, né? Vai que é tua aí. E eu me sinto muito à vontade com isso, porque uma das coisas que eu tenho no meu coração, sabe, Fernando? E eu acho que isso é algo que todo pastor que trabalha em equipe, ele precisa ter. Eu olho para o Luciano e o Luciano olha para mim. Hoje eu sou o pastor sênior da igreja, mas ele é pastor também da igreja, né? Ele faz parte da equipe. Mas ele não é porque ele foi o pastor sênior, ele também que foi o fundador da igreja, que hoje ele se atravessa em algumas situações. Ele pergunta para mim, Marciano, olha e tal. Como eu também pergunto para ele, eu dou satisfação da minha vida para ele ainda. Eu tenho meu discipulado com ele. Nós ainda temos, né, muitas coisas a fazer. Mas uma das coisas que eu quero deixar assim, que eu nunca competi com ele e ele nunca competiu comigo. Nós dois sempre o quê? Nos unimos para fazer a coisa funcionar. E isso Cooperou, né? Cooperou. Cooperamos. Não é competição. Eu não tenho uma competição com ele, e nem ele comigo. Isso é tão lindo que a própria igreja nossa aqui em Curitiba percebe e vê isso. Eu já tive de pessoas dizendo, pastor, como é lindo, a gente não vê você, que é o pastor sênior, com o pastor Luciano, e mesmo antes de eu também ser sênior, né? Não havia uma competição. Por quê? Eu sei o que ele é. O pastor Luciano hoje, não porque é o meu pastor, e provavelmente você vai concordar comigo, entre os 5 maiores pregadores do Brasil hoje, você pode colocar o pastor Luciano dentro desse. Talvez do mundo. Não só do Brasil, né, pai? Não só do Brasil. Com certeza, aí no mundo inteiro, né? Entre as referências cristãs que a gente tem. Talvez vamos colocar a nível de Brasil, para que é um universo mais próximo ao nosso. Entre os 5 pregadores do Brasil está o Luciano, né? Está o pastor Luciano. Então, eu sei das virtudes dele, eu sei da qualidade de mestre que ele tem, mas eu também tenho as minhas. E ele também reconhece isso, né? Eu acabei de gravar um curso de finanças agora, é um assunto que eu gosto de falar muito. E acabei de gravar um curso de finanças e ele que faz a introdução do curso de finanças. E ele diz na introdução, dizendo, olha, eu discipulei o Marciano em muitas áreas, mas muitas áreas foi ele que me discipulou. Essa é uma área que ele me discipulou e me ensinou a trabalhar da melhor forma com finanças. Né? Um curso que está lá até no site do Orvalho. Mas, enfim, eu acho que esse é o grande segredo, né? É cooperar. A gente pode ter diversidade. E a diversidade ela é linda no reino de Deus. A diversidade ela é linda no reino de Deus. O que nós não podemos ter é a diversidade. Quando vem a diversidade, aí a divisão, aí a contenda, aí a rachas. A diversidade. Diversidade é lindo. Os discípulos tinham diversidades ali. Cada um com pedra do temperamento. Você pega o Tiago. Cada um tinha um temperamento ali. Diversidade. No ministério também, cada um tem um foco, né? Um chamado mais específico para uma área, para outra. Então, o que nós precisamos entender? Que no corpo, todos daí, cooperando, se completam. Você estava falando ali, logo que você começou a contar sobre o chamado pastoral, me veio algo no coração, eu já li isso no livro, eu compartilho isso sempre, que o seu maior medo só escondia o seu real propósito. Então, o maior medo que você tinha, né, até de responder o chamado, de ter as referências que você tinha nos seus olhos, só escondia seu propósito. Olha o propósito aqui revelado. Né? E hoje, talvez, né, até para as pessoas que estão aqui, às vezes o maior medo que as pessoas têm, até a maior dor que a pessoa tem passado, ela só oculta, ela só esconde, ela só está bloqueando, né, o maior propósito que está na nossa vida já, está dentro de nós. A gente só precisa deixar ele ser desvendado, né, botar ele para fora realmente e viver isso na presença de Deus. Que no caso do senhor, o senhor tem esse chamado pastoral, né, tem esse chamado para ser pastor, um pastor de ofício, está pastoreando a igreja, está amando as vidas, ensinando, cuidando. Agora, todos nós temos algo
algo que Deus colocou no nosso coração, que nós precisamos, né, executar isso. É uma missão para nós, que é o fazer discípulos, né, levar vidas a conhecer a Cristo. Né, isso independente da função, né, ou do tempo, ou com pandemia, ou sem pandemia. Né? Você falou das duas asas do avião no começo da live, né? Palavra e oração. Né? E essas asas e esse avião está nos direcionando, né? E a direção é para os braços do Pai, né? Nós estamos indo para o braço do Pai. Mas ele tem uma missão para se cumprir nesse período, e é o fazer discípulos. Glória a Deus, pastor, você ter respondido o teu chamado, né? E ter se tornado essa referência aí, né? Conforme a gente já tem acompanhado, e quem ainda não conhecia o pastor Marciano, porventura, está aí a oportunidade, né, de conhecê-lo, de ser ministrado, de acompanhar aí nas redes sociais, tem bastante conteúdo. Na orvalho.com tem muito conteúdo, tem muita ministração, tem muita coisa boa, né, para você aprender, crescer. De fato, a área de finanças, né, já ouvi algumas ministrações suas na orvalho.com das finanças. Esse curso que o senhor gravou, ele é abrangente, assim, ou uma área específica, pastor, das finanças? Não, eu coloco, eu falo como você ter uma boa administração, né? Eu trago muito para a parte prática, de como lidar com o dinheiro, de como você poder trabalhar com o dinheiro. Então, eu trago muito essa parte prática. Não é só eu trago a parte bíblica também, espiritual, mas eu levo muito para a parte prática, de como você saber administrar bem as suas finanças. Porque muitas vezes o que a gente precisa, é claro, todo mundo precisa ganhar mais, né? Se você tem um salário hoje, você luta por isso. Mas muitas vezes não é ganhando mais que vai fazer você ter uma vida melhor. Às vezes é gastar menos e gastar da forma certa, da forma correta, ter um bom planejamento, saber fazer as coisas planejadas. É sobre isso que eu falo no meu curso de finanças. Que legal. Que legal. Aí já vale a pena. Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão aqui se perguntasse se isso é importante, né, na sua vida hoje. Acredito que 100% aqui levantaria a mão. Pastor, nós vamos para os finalmente. Um dia me perguntaram, Fernando, qual que era o maior investimento que eu poderia fazer? Qual que seria o melhor investimento? É comprar carro, é comprar casa, é investir na bolsa de valores? Eu falei, o maior investimento que você pode fazer na sua vida é você ter uma boa disciplina financeira. Ponto, né? Porque não adianta você... é carro, é casa, tudo isso é muito bom. Ações. O maior investimento que você pode fazer na sua vida financeira hoje é uma boa disciplina financeira, e é isso que eu ensino no curso. Quero dar um oi aqui para o pastor Valdemar. Pastor Valdemar Red Bull faz parte comigo aqui do núcleo de pastores da cidade. É um parceirão. Vi que ele está na live aí. Abraço, amigo. Que legal. Valdemar Red Bull. Prazer conhecê-lo, pastor. Que Deus abençoe muito a sua vida. É uma honra muito grande conhecê-lo. Deus abençoe. Pastor, nós vamos para os finalmente. Saiu até uma dica de finanças, hein? Saiu até uma pérola. Solta mais uma aí, pastor. Solta mais uma de finanças aí, para o pessoal ficar com lombriga desse curso aí. Eu vi ali, o Vitor Ornelas, é um amigo meu lá dos Estados Unidos, acabou de fazer, ele fez o curso também, tá falando aí muito bom. Lá. Finanças, eu conheço muita gente, então vou soltar mais uma. Eu conheço muita gente que tem muita unção, sabe ganhar dinheiro, mas a pessoa não sabe administrar o dinheiro. E ganhar dinheiro e administrar dinheiro são coisas completamente diferentes. Talvez você conheça pessoas que elas ganham muito. Tem graça ali, trabalha muito, mas da mesma forma que ganha, perde muito também. Então, o que a gente precisa? Saber ganhar e cuidar do dinheiro. Tem alguém aqui tirando um sarro, pastor. Eber, falando para mandar um abraço em alemão também. Abraço alemão. O Weber era um irmão querido lá da Alemanha. Você que era algum amigo. Mas vamos finalmente. É um irmão lá da Alemanha. Ele é um irmão nosso que está na Alemanha lá. Então tá bom. Que benção. É uma irmã pastor, que já vamos finalmente da live. Finanças. O pessoal falou que já fez aí Finanças em Foz. Tem um que falou aqui que acho que fez em Portugal também. Lembro de uma das suas ministrações da minha igreja em Portugal, na MCI, sim, lá, o pastor Sidson, ministrei lá em Portugal já. Que legal. Muito bom. Vamos dar um minutinho aí. Pessoal, você quer fazer alguma pergunta para o pastor Marciano?
Querem Mas fazer tem alguma tempo ainda aí? pergunta? Não vai cair, Tem, não vai tem cair o 10 horário? minutos aqui ainda. Tem Ah, 10 então tá minutos, bom. tem 10 minutos. Você quer Então fazer fechou, alguma então. pergunta? Se tem alguma pergunta, depende de algo que foi ministrado, ou até quer aproveitar, né? Estamos aqui com o pastor Marciano, especialista nessa área de finanças. Numa próxima conversa, pastor, esse vai ser nosso assunto, então. Finanças, Bora. vamos conversar sobre isso, né? Vamos compartilhar aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou solta nos comentários ou manda na caixinha de pergunta ali da interrogaçãozinha. Enquanto você manda, né, deixa eu só já aproveitar, agradecer ao pastor Marciano. Né, eu já mandei esse livro aqui para o pastor Luciano. Eu conheço o pastor Weckles também, não sei se você Sim, é sim, sim. próximo do pastor Weckles. O O pastor Weckles ex de sempre está aqui. Guarapuava, amigão nosso. Sim, ele sempre está aqui em Corbélia nos abençoando, servindo a gente, né? Ó, esse daqui, pastor, pastor Marciano, esse Eric Gabriel Carvalho, esse rapaz aqui, ó, Ah. esse rapaz acabou de mudar aí para Curitiba. Ô, Eric, pula para alcance aí, ô, Eric. Ele é aqui da igreja, acabou de mudar para Curitiba. Esse aí gosta de finanças também, viu? Pensa num cara organizado. Cara abençoado aí, bem organizado. Tal. Tem, Ele e quando eu toda a sua botar os família. Então, ó, eu vou mandar para o senhor de presente esse livro. É um livro que eu falo sobre ministério, sobre chamado, né, identidade, propósito. Eu vou te mandar de presente, depois eu peço seu endereço. E aí encaminho para ti, vai ser um privilégio aí poder enviar esse livro para ti. Olha legal. lá, estamos firmes no alcance, ó. Aí, pastor. Aí, firme e forte. Aí, ó, tô ovelha. Glória a Deus. Tô Pode me ovelha já, ó. procurar Tô lá. lavando as minhas mãos, hein? Tô lavando as minhas mãos já, hein? Procura a gente lá que a gente quer dar uma atenção para ele lá, botar numa célula, caminhar lá para fazer integração e vem para trabalhar, irmão. Não vem para ficar sentado no banco, não. Trabalhar. Esse é trabalhador, ó. Se ele não trabalhar, você me dá um toque que eu já sei as manhas já. É tipo aqueles fuca velho que é só o dono que sabe ligar. E olha lá, o Eber mandou uma pergunta aqui. A minha foi: qual o maior desafio na transição ministerial até ele assumir a alcance? Poxa, o maior desafio nessa transição ministerial até eu assumir alcance, eu acho que é o desafio que todos nós temos de acreditar em nós. Porque talvez o maior desafio nosso é a gente mesmo acreditar na gente. Porque eu acredito em você, eu sei que você pode, mas às vezes... e você acredita em mim, você sabe que eu posso, mas às vezes eu mesmo acabo não acreditando em mim. E eu precisei acreditar em mim, eu precisei passar por esse desafio de acreditar que Deus estava me chamando para assumir Alcance Curitiba, que Ele estava no controle de tudo isso e que eu tinha que me colocar à disposição. É claro que hoje estou crescendo, estudando, lendo e aí se aperfeiçoando cada vez mais. Até estou lendo um livro aqui maravilhoso, esse aqui do John Bevere, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. Muito bom esse livro aqui. Fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso. Você saber trabalhar e multiplicar o talento que Deus já lhe deu. Há algo dentro de nós. Há algo que Deus colocou dentro de nós. O que eu preciso? Acreditar e descobrir. É isso aí. Beleza, pastor. Vou pedir para o senhor finalizar, e quiser dar uma palavra final e orar por nós. Amém. Vamos sim, vamos orar. Obrigado, desde já, quero agradecer a Deus pela vida de todos aí que estavam na live. E eu vou estar orando por vocês. Deus, eu quero pedir graça e favor do Senhor sobre a vida, Senhor, do Fernando. Deus, eu quero pedir graça e favor sobre a Igreja Metodista. Senhor, pedir também ali por todos os irmãos da Igreja de Corbélia. Senhor, Deus, guarda, Senhor, essa casa, essa família, guarda esses irmãos, todos aqueles que estão aqui também nessa live. Pedimos, Senhor, fortalece cada um debaixo da tua poderosa mão. E assim como falamos, Senhor, que possamos ser perseverantes na esperança, Senhor, pacientes na tribulação, Deus, e firmes na oração, Senhor. Que o Senhor possa selar isso em nosso coração e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado.
o senhor tenha aí um ótimo almoço, tempo especial à tarde, né? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Muito obrigado por colaborar com a gente. Amém. Obrigado, irmãozão. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Vamos tirar a foto, pastor. Eu sempre esqueço da foto. Vamos tirar uma fotinha? Então, tira aí. Espera lá que eu vou... Capricha aí no sorriso. Só um minutinho. É isso aí, ó. Aí. Tá tirado já. Depois eu envio para o senhor. Obrigado, Valeu. pastor. Um abraço, tá? Galera, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.